Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre a disciplina de português, tá? E nós vamos estar falando sobre o gênero textual poema, primeiro, e depois poesia, tá? Eu começo fazendo uma pergunta. Você gosta de ler? Ai, olha, essa é a parte mais interessante da nossa aula, porque a leitura ela leva a gente a viagens fantásticas e essa viagem ela pode construir pensamentos, ela pode construir idealizações, ela pode construir um lugar legal, mas eu tenho que gostar de ler, porque quando eu leio eu escrevo melhor. Quando eu leio mais, eu escrevo melhor ainda, principalmente na faixa etária de vocês. Às vezes a leitura é chata, eu compreendo, mas tem muitos livros legais, muito. E assim, a gente precisa ler cada vez mais para que a gente possa falar melhor, para que a gente possa escrever melhor, tá? E é muito importante porque vocês estão saindo agora de um ciclo, né? Vão estar saindo do 5º ano e indo para o 6º ano. E a leitura só vai acrescentar na vida de vocês, cada vez mais, né? Bom, se a sua resposta foi sim, você deve saber que nossa literatura brasileira é riquíssima, tá? Com seus escritores e escritoras, que representam as nossas letras, aqui e no resto do mundo também. Não pense vocês que só aqui no Brasil que a nossa literatura é riquíssima, não. Muitas pessoas compram nossos livros aqui, adaptados à língua deles em outros países, tá? Bom, se você também é apaixonado por leitura, certamente vai gostar de conhecer as diferenças entre poesia, poema e o soneto. Isso gera uma dúvida porque eu não sei o que é poesia, o que é poema, o que é soneto. Mas vamos lá, vocês vão entender tudo direitinho agora. Muitas pessoas confundem o poema com a poesia, assim como não conhecem as características de um soneto, tá? Entender as diferenças é importante até para que você possa apreciar melhor a arte das palavras, que é o que nós vamos agora aprender. Bora lá! Poesia. O que é poesia? Poesia é um conceito mais amplo do que o poema e o soneto. Muitas pessoas acham que a poesia é um gênero textual. Mas, na verdade, ela não está necessariamente relacionada à palavra escrita. Olha só que interessante isso, pessoal. Um belo quadro, por exemplo, pode estar repleto de poesia, assim como sua escultura, um filme, uma música e até mesmo uma bela paisagem, como o nascer do pôr do sol. Portanto, a poesia é uma definição mais abrangente e contempla diversas manifestações artísticas de formas e expressões. Então, pessoal, a poesia, na realidade, ela não é um gênero textual, porque nós podemos ver a poesia abrangentemente em todos esses aspectos que eu acabei de citar para vocês. Eu posso ver uma poesia numa música, num filme, numa escultura, tá? Eu posso ver uma poesia numa paisagem, no pôr do sol. Então, a poesia, ela não está relacionada ao gênero textual, tá? Ela está relacionada a um conceito amplo, tá? Porque da poesia eu posso diversificar em vários formatos de linguagem, ok? Agora vamos entender um pouco o exemplo que eu coloquei aí sobre a imagem. Nessa imagem, observem ela. O que eu posso? Eu posso formar uma poesia sobre isso? Posso formar uma poesia usando rimas de acordo com essa imagem que está aí. Nessa imagem, ela me reflete algo muito, muito agradável. Eu entendi que seria uma mãe com um filho, numa tarde, né, ensolarada, passeando no jardim. Vocês podem entender
tudo sobre isso daí. Vocês podem até ver coisas que eu nem vi, mas vocês podem interpretar essa imagem de forma que ela vire uma poesia, ok? Nem é tão difícil, né, pessoal? Vamos lá. Poema. Poema, sim. Poema é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-as em versos, estrofe ou prosa. Ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero. A palavra poema é derivado do verbo grego poem, e que significa fazer, criar e compor. No Brasil, existem várias poetas, entre eles o poeta Mário Quintana, muito famoso, pessoal. Eu particularmente amo os livros dele, cujo o poema abaixo é um belo exemplo de um gênero encantador, que é o exemplo que vocês vão ver. Então vamos lá. O poema é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, organizando em versos, estrofes ou prosas, que também posteriormente vocês vão entender o que é cada um. Então vamos ao poema. O poema de Mário Quintana diz assim, ó: canção do dia de sempre, tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu, é só ganhar toda a vida e inexperiência esperança. E a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca deis o nome a um rio, sempre é outro rio a passar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atira a rosa do sonho, mas tuas mãos distraídas. Mário Quintana. Isso é um poema, né? Vocês observaram que eles são divididos, ó, em pequenas estrofes, ó, ok? Eles não é ou simplesmente um texto escrito todos eles juntos, mas a seguir vocês vão entender melhor. Bom, agora vamos entender o que é um soneto, tá? Já vimos o que é poesia, o que é poema, o que é soneto. O soneto é um tipo de poema que possui uma forma fixa, ou seja, apresenta-se sempre com a mesma estrutura. 4 estrofes, sendo 2 quartetos, 4 versos de cada estrofe. Então, o que é 2 quartetos? 4 versos para cada estrofe. Cada pedacinho vai levar 4 versos, tá? E 2 tercetos, 3 versos em cada estrofe. Escrever um soneto é tarefa para grandes poetas, mesmo porque, além da forma fixa, é preciso muito talento para construir todos os versos com 10 sílabas poéticas, os chamados versos decassílabos. Complicado, né? Leia abaixo o belo soneto de um dos maiores sonetistas brasileiros, que é o poeta Vinícius de Moraes. Vamos lá. O soneto de Vinícius de Moraes. Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante. Nunca sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. E te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito a miúde, e que um dia o teu corpo de repente hei de morrer de amor, de amar mais do que pude. Vinícius de Moraes. Isso foi um exemplo de um soneto. O soneto geralmente vem composto das estrofes de uma música, ok? Mas é como eu expliquei, para fazer um soneto a pessoa tem que ser realmente especialista, porque existe uma série de regras para que
seja composto um soneto, mas isso não vem muito. Eu só dei uma explicação para vocês terem conhecimento das 3 partes que nós vamos estudar no livro, tá? Mas nós estamos englobados entre o poema e a poesia, ok? Então vamos lá. Agora vamos entender passo a passo o que significa o verso e o que significa a estrofe, tá? Os versos e as estrofes são elementos do texto poético. Pensem comigo, o verso e a estrofe, eles estão compostos num texto poético, ok? Cada linha de um poema representa um verso, ou seja, uma linha inteira ela é representada por um verso. Já a estrofe é o conjunto de versos. Como assim, professora? Então, eu escrevi uma linha, né? E uma frase, certo? Uma linha inteira quer dizer uma frase completa. Ela é composta e representada por um verso. Já a estrofe é o conjunto de vários versos, ou seja, de várias linhas, certo? Vamos lá. Exemplos. O que é o verso? Verso é uma única frase em uma composição poética, tá? E é o elemento que define a poesia em oposição à prosa. Um conjunto de versos com sentido completo chama-se estrofe. Os versos dão ritmo, melodia, métrica em uma poesia, tá? Para exemplificar os versos e estrofes, vamos utilizar o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Cada linha desse poema representa um verso. Observe, pessoal. Deixa eu só abaixar aqui, porque acho que aqui não tá aparecendo muito. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observe, é até bem conhecido isso, porque todos os livros de português, a maioria tem esse versinho. Então, ó, observem aqui, ó, tá vendo, ó? Minha terra tem palmeiras é o primeiro verso. O verso é uma linha inteira, tá vendo? Uma frase, né? Que na realidade ela vai se completar na parte de baixo. Observe que aqui eu não encerrei com ponto final, né? Encerrei com a vírgula e aqui com ponto e vírgula, tá? Mas a gente considera que cada frase dessa é considerada como verso, ok? Então, na primeira, o primeiro verso. Na segunda, o segundo verso. Na terceira, o terceiro verso. E o quarto verso. Então, nesse poema aqui, nesta parte, nós temos 4 versos, ok? Verso, então, é uma linha inteira de um poema, tá? Que é considerada como verso. Seguindo, o que é estrofe? Vamos agora chegar mais pertinho aí para vocês poderem ver. O que é estrofe? Na poesia, uma estrofe é uma unidade dentro do poema, tá? Sendo formada por versos. Já entendemos o que é verso. Versos são aquela frase completa, certo? E agora vamos entender o que é uma estrofe dentro dos versos, tá? Nas estrofes, os conjuntos de versos são ordenados de maneira a apresentar uma correspondência métrica com outras estrofes. Cada conjunto de versos separados pelas linhas pontilhadas é uma estrofe. O poema abaixo que eu vou ler para vocês agora tem 5 estrofes. Observem. Vamos lá. É o mesmo poema que eu acabei de ler para vocês, só que ele está separado por estrofe. Por que eu dividi assim? Para vocês poderem entender que lá atrás nós lemos os versos, cada linha dessa é representada por verso. Já cada parte desse poema é relacionado às estrofes do poema, certo? Então, nesse poema, nós temos aqui, ó, 2, 3, 4, 5 estrofes, certo? E se eu for contar em versos, eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 versos. Se eu faço a pergunta a vocês, quantos versos tem a primeira estrofe do poema? Natural que vocês vão lá e vão contar, ó. 1, 2, 3, 4 versos. Observem que nem todas as estrofes têm 4 versos, tá? É diferente. Eu não posso considerar que todas as prosas, ou poesia, ou poema que eu vou ler, ele vai estar dividido com 4 versos, tá? Bom, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que cada linha de um poema é composto por versos e que cada linha compostas por várias delas, ou seja, ou 4 ou 5, é uma estrofe. Observem que eu separei com pontilhado aí para que vocês pudessem entender. Então, nesse poema, que é a continuidade do exemplo outro, que atrás, vocês vão ver, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Uma estrofe. No céu tem mais estrelas, nas várzeas tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Segundo estrofe. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Terceira estrofe. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Eu em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, pessoal, recapitulando, versos é cada frase, estrofe é cada composto do poema. Pode ser dividida em mais frases ou menos frases. Dando continuidade. Rimas. O que é rima? Outro elemento do gênero poético é a rima. Voltando ao poema Canção do Exílio, podemos ver que o segundo verso é o quarto verso, e o quarto verso de todas as estrofes possui a terminação das palavras com sons parecidos como sabiá e lá, flores e amores. Bom, pessoal, rima é mais fácil de entender porque vocês aprendem isso desde o primeiro ano, né? Vamos rimar uma palavra com a outra, né? Vamos fazer um texto rimando. Então, rimar é o final da palavra combinando com outro final de palavra, tá? O uso dessas combinações de palavras que apresentam certa semelhança de um som é chamado de rima, sendo usado pelo poeta para tornar a poesia mais musical e sonora, tá? No caso acima, a rima era utilizada no fim dos versos. Chama-se de rima externa, mas ela também pode ser usada no interior, sendo de rima interna, tá? Aí já é um sobrepor do que vocês já aprenderam, né? Quando vocês aprendem sobre rima, vocês sempre usam a última palavra, mas ela também pode ser usada no interior, né? Sendo que ela é chamada de rima interna. O uso de determinados tipos de rima varia de acordo com a intenção do autor e do efeito que ele deseja sobre isso, tá? Continuando. Aí, por último, eu dei um exemplo de rima, né? Vamos chegar mais para pertinho para vocês poderem ver. Uma rima alternada, cruzada. Tá escrito assim, rima que A com B e rima que A e B e A e B, ó. O poeta é um fingidor. A. Finge tão completamente. B. Que chegar a fingir é dor. Dor rimou com, ó, aqui, ó. Dor rimou com fingidor, ok? E completamente rimou com sente, ó, a dor que deverás sente. Só para vocês entenderem que o A representa a rima de acordo com a outra rima. Neste caso aqui, a rima é intercalada ou oposta, tá? Aqui é cruzada. Cruzada quer dizer que
ela rimou aqui e esse aqui só foi rimar com a frase de baixo. Aqui é o oposto, olha só como é diferente. Hoje volta-me o rosto, ao seu rosto. Perdão. Hoje voltas-me o rosto e se ao teu lado passo, e eu baixo os meus olhos se te avisto. E assim fazemos com que se isto pudesse varrer o nosso passado. Observe o que é rima intercalada. Ó, essa só foi rimar com essa, porque teu lado rimou com passado, ok? O B só foi rimar aqui, ó. Tá vendo? Intercalou o B com B, ó. Avisto com isto. E também tem a rima emparelhada, A, B, ou seja, aquela rima que vocês conhecem, que vocês já viram no, nos livros, que vocês já aprendem isso, né? Aos que me chamam de deputado, quando nem penso sou jurado. Deputado rimou com jurado, então isso é chamado de rima emparelhada. Aos que de bons se babam, mestre, linda escravos o que não preste. Então, mestre rimou com preste. Essa é a mais conhecida de vocês. E essas duas são as que a gente acrescenta agora no ano que vocês estão aprendendo, tá? Então, a alternada é só alternar a condição da rima, ela não é uma seguida da outra. E a intercalada, a mesma coisa. Eu vou intercalar, mas não quer dizer que a rima vai estar rimando uma perto da outra. O A só foi rimar aqui embaixo, certo? Então, os bons exemplos dados hoje vai fazer com que vocês façam a atividade do livro muito bem feita, tá, pessoal? Um ótimo dia. Que Deus abençoe todos vocês. Estou com muita saudade, tá? Um beijo grande, boa aula, bons estudos. Qualquer coisa, estou à disposição.